Estomatite vesicular. A estomatite vesicular, pessoal, também é conhecida por estomatite contagiosa, pseudofitosa, febre de Indiana e úlcera bucal de bovinos e equinos. A estomatite vesicular é uma doença infectocontagiosa que afeta equinos, bovinos, suínos, mamíferos silvestres e humanos, caracterizada por lesões vesiculares na língua, gengiva, lábios, tetos, espaço interdigital e coroa do casco. O impacto da estomatite vesicular em saúde animal se deve principalmente, pessoal, à semelhança clínica com a febre aftosa, que vocês vão conhecer hoje, resultando em prejuízos socioeconômicos em razão de barreiras e quarentenas impostas, interferindo no intercâmbio comercial dos animais e também de seus produtos e subprodutos, como, por exemplo, gente, sêmen, embriões e produtos de biotecnologia, causando queda de produtividade. Durante muitos anos, a estomatite vesicular esteve incluída na lista de notificação de doenças de notificação compulsória, da OIE, mas ela foi retirada dessa lista por não causar morbidade ou mortalidade significativa em todo o mundo e apresentar baixa prevalência de animais infectados e de gravidade dos sinais clínicos. No Brasil, é doença que acomete múltiplas espécies e que exige notificação obrigatória e imediata de qualquer caso suspeito, no caso no país. O agente etiológico da estomatite vesicular pertence à família Rabidoviridae e gênero Vesiculovírus. Ele está classificado em dois sorotipos principais, Indiana e New Jersey, que incluem as espécies New Jersey, Indiana 1, Cocal ou Indiana 2 e Alagoas ou Indiana 3. O vírus Indiana foi descrito pela primeira vez em 1926, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. No ano seguinte, no mesmo país, em New Jersey, foi descrito vírus sorologicamente similar, recebendo a designação de vírus de New Jersey, antigenicamente relacionados. O vírus da estomatite vesicular tem a forma de um projétil. O ácido nucleico é constituído por uma fita simples de RNA. Estudos in vitro, pessoal, evidenciam que o vírus da estomatite vesicular pode ser uma alternativa no tratamento de doenças neoplásicas. Olha que interessante. Esse vírus infecta e inativa células cancerosas, não prejudicando as células saudáveis, que são rapidamente, então, combatidos por causa da alta sensibilidade do patógeno a interferon. Fatores como a biologia, genoma facilmente manipulável e replicação citoplasmática sem risco de transformação da célula hospedeira fazem com que esse vírus seja um candidato promissor para o tratamento de neoplasias. Além disso, esse vírus tem sido utilizado como vetor de vacinas para gripe, sarampo e doença respiratória causada pelo vírus sincicial. E em relação à história e distribuição geográfica, pessoal, em 1926, como eu já falei para vocês, foi descrito pela primeira vez em Indiana, nos Estados Unidos, o agente etiológico da estomatite vesicular, que recebeu então o nome de vírus Indiana. No ano seguinte, no mesmo país, o vírus sorologicamente similar foi relatado em Nova Jersey, recebendo o nome daquele estado também. A doença é restrita ao hemisfério ocidental, embora já tenha sido descrita na França e na África do Sul. No Brasil, o primeiro isolamento do vírus da estomatite, associado à doença clínica, ocorreu em equinos no estado de Alagoas, em 1964, e foi caracterizado então como sorotipo Alagoas. E em 1966, o tipo Cocal foi identificado pela primeira vez também em cavalos no estado de São Paulo. A doença acomete várias espécies de animais domésticos, como bovinos, equinos, mulas, burros, suínos e pequenos ruminantes. Existem evidências de que outras espécies são infectadas e participam da cadeia epidemiológica da doença, como camelos, pássaros, macacos, cervos, ratos, camundongos, morcegos e suínos selvagens. Sobre a transmissão, minha gente, acredita-se que os insetos têm um papel importante na introdução do vírus no rebanho e na transmissão a longas distâncias, mas não tem evidências disso ainda. Apesar disso, diferentes estudos indicam sim o envolvimento dos insetos não só como vetores, mas como possíveis reservatórios do vírus. Várias características da doença sustentam essa argumentação. Por exemplo, é uma enfermidade com limitação ecológica, de incidência sazonal,
com maior ocorrência no verão, em regiões de clima temperado, e após períodos de chuva em clima tropical. Geralmente não são observados focos em propriedades adjacentes às afetadas, e usualmente os casos ocorrem após as chuvas, em locais com crescimento vegetativo exuberante, e diminuem durante as semanas quentes de verão, reaparecendo após as chuvas de outono. Ou seja, tudo indica que sim, os insetos tenham participação na transmissão. Além disso, o vírus já foi isolado de mosquitos dos gêneros Aedes, Simulidae e Lutzomia, e também já foi demonstrada a transmissão transovariana. Além disso, também já foi demonstrada a transmissão horizontal entre mosquitos. Além dos insetos, gafanhotos também já foram identificados como possíveis reservatórios e vetores mecânicos do vírus da estomatite vesicular. Foi demonstrada a estabilidade do vírus na superfície das plantas, sugerindo a possibilidade de gafanhotos ingerirem o vírus a partir de plantas contaminadas e aí transmitirem aos animais. Além disso, a transmissão aos animais suscetíveis também pode ocorrer por contato direto de pele e mucosas com lesões, por água ou alimentos contaminados com secreção vesicular ou de vesículas rompidas, ou por ordenhadeiras.